gente vai ter... Então, pessoal, na aula de hoje, né, a gente vai estar aqui no capítulo 4, né, página 92. Ontem, certo? Nas aulas de ontem a gente viu o capítulo 3, certo? Só a parte introdutória. Deixa eu só voltar aqui. Não deu para gravar aqui. Né? A aula de ontem a gente viu o capítulo 3, certo? A parte de linguagem corrente e linguagem matemática. Fizemos ontem dois exercícios A, B, C, D, certo? Mas se você não tiver seguindo, certo? Aqui eu passei para vocês aqui dar uma olhada. Essas questões aqui, ó. Página 81, eu tenho questão 1, do passo a passo. E a questão 1 e questão 2 da aplicação. Na verdade, eu vou colocar logo todos para ficar melhor. Questão 1, a questão 2, a questão 3 e a 5. Perdão, a questão 5. Essas questões aqui, ó, elas são da aplicação. Vai ajudar aqui vocês a dar uma reforçada ainda mais. Professor, por que o senhor não faz essas questões aqui? Porque eu estou preocupado primeiro na ideia do conteúdo, certo? Aí a aula de hoje, a gente vai estar entrando aqui no capítulo 4. Isso aqui era ontem, né? Isso aqui é hoje. Vai estar aqui trazendo a ideia aqui do capítulo 4, certo? Deixa eu só mudar esse pincel aqui, que está fraco, certo? Então, o que a gente tem aqui no capítulo 4, certo? Para começo de conversa, a gente vai ter aqui, ó, resolução de equações, certo? Resolução de equações. Como é que você vai dar isso aqui? Da seguinte forma. Para resolver uma equação, certo? Você, certo? Precisa primeiro transformar a linguagem corrente, ou seja, o texto da questão, né, para a linguagem matemática, certo? Para a linguagem matemática. Por isso que eu comecei no capítulo 3, peguei só essa ideia aqui de linguagem corrente e linguagem matemática, porque a gente vai precisar no capítulo 4, certo? Então, você vai transformar a linguagem corrente, que é o texto, para a linguagem matemática, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Após a gente fazer essa transformação, certo? Você vai utilizar o método prático de resolução, né? Que seria o método prático de resolução? Método prático de resolução de uma equação. Vamos analisar o que seria isso.
vou parar aqui as questões. Em outro momento, se a gente tiver aí possibilidade, eu venho resolvendo essas questões aí do livro que eu passei. Só vale aqui ressaltar que todas essas questões que eu passei aqui, elas já foram feitas, né? Já estão feitas aí. Se você tiver aí anotado, né, as questões, você já tem ela resolvida. Se você não tiver anotado, que é uma pena, para não dizer outra coisa, você vai ter que procurar aí no canal do BNV, né, a aula a qual eu estou trabalhando na verdade são mês de novembro e dezembro a gente começou essa ideia aqui de equações. Então você vai pegar aí as aulas nesse intervalo desses dois, certo? Mas o ideal seria que você tivesse essas questões resolvidas, que foram resolvidas aqui, tá certo? Mas vamos aqui, ó. Como é que eu vou utilizar o método prático, certo? O método prático para resolver, ó, vamos colocar aqui, para resolver. Vamos ver, pessoal, que é questão de tempo. Para resolver uma equação pelo método prático, certo? Basta localizar os dois termos da equação, certo? Por meio do símbolo da igualdade, isso aqui já foi explicado, e trocar a operação que envolve o termo ou uma operação inversa. Certo? Deixa eu melhorar aqui a palavra aqui, operação inversa. Como assim, professor? É o seguinte, aí eu volto para aquela questão introdutória, certo? Para eu resolver, eu tenho que primeiro transformar a linguagem corrente para a linguagem matemática. Quando ele diz assim, ó, que Carlos, deixa eu botar aqui na questão, né? Quando ele diz assim, ó, Carlos quer comprar um produto, Caio, na verdade, Caio quer comprar um tênis que custa R$ 120 em 4 prestações iguais. Qual será o preço de cada parcela, sabendo-se que não haverá acréscimo? A primeira ideia que você tem aqui é o seguinte: o que é que a gente está procurando aqui montar? O que a gente está procurando saber? O que seria o termo desconhecido? Né? Embora ele já traga aqui na questão introdutória essa noção também de termo desconhecido. Aí, professor, né, só lá para frente? Não, mas a gente já viu isso aqui, né? Tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que procurar é o termo desconhecido, certo? O termo desconhecido aqui é o valor ou o preço em reais das parcelas. Se eu não sei qual é, quanto é, quem é, eu chamo de X. Só que ele fala que eu tenho 4 prestações iguais, 4 parcelas iguais. Então, se é 4 parcelas iguais, eu vou pegar 4 vezes uma parcela. Isso aqui vai dar 120. Então, neste momento aqui, eu transformei a linguagem corrente em linguagem matemática, certo?
E aí, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou utilizar o dispositivo prático, que invertendo, né? Quando eu tenho aqui, eu vou inverter o termo ao qual eu vou deslocar. Eu vou inverter a operação do termo que eu vou deslocar. A gente já viu isso. A gente já viu que aqui, ó, eu vou posicionar aqui a igualdade, que está aqui, que vai, né, ó, a gente localiza os dois termos da equação por meio do ciclo da igualdade. Então, aqui eu tenho primeiro eu tenho um termo e outro termo. Certo? O termo que vem depois da igualdade, né, o que vem depois da igualdade, eu vou até escrever aqui, ó, a gente chama de segundo membro. E o termo que vem antes da igualdade, a gente chama de primeiro membro, o primeiro termo. Certo? Então, esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo. Certo? Então, para que eu faça aqui a solução, eu não ia pedir nem agora para a gente resolver ainda, né? É só que você monte a equação, você leia o texto, né, a questão e consiga montar. Resolver já é outro passo, certo? Se você montar, já está bom demais. Professor, de onde é que sai esse 4? Aí você vai, ó. Se ele quer comprar um tênis que custa 120 e ele quer dar 4 parcelas iguais, se eu não sei quanto é o preço das parcelas, eu não sei quanto é que vai valer, né? É, aqui é uma questão fácil, mas a gente sabe que dentro da ideia da gente, se R$ 120 aqui, 4 parcelas, né, vai dar R$ 30 cada parcela, concorda? A primeira parcela 30, a segunda 60, a terceira 90 e a quarta 120. Então, não precisa ser também tão, não é tão complexa essa questão aqui, porque o nível de complexidade dela é baixo por conta de ser uma questão introdutória, tá certo? Mas o que é importante aqui, importante é a gente utilizar, né, a questão dessa transformação da linguagem corrente para a linguagem matemática, tá certo? A fim de que a gente obtenha com isso uma equação, a gente vai geralmente formar uma equação, e dessa equação a gente vai extrair aqui a informação. Por enquanto, eu não vou pegar eu vou fazer logo esse primeiro método aqui. Ó. Aliás, eu vou utilizar o dispositivo prático, o método prático. O que é o método prático? Você analisar aqui no primeiro membro, ele vai ter só a variável, vai ter só x, e esse x vai ser igual a 1 número. Se você for olhar aqui, ó, essa conta vai ficar assim, ó. Não é 4x igual a 120, então x é igual a 120 dividido por 4. Aqui o termo estava multiplicando, aqui eu já inverti a operação, tá? Dividindo. Então, meu x vai ficar igual a 30. Esse 30 aqui é R$ 30, certo? Seria ideal que ele venha ser representado assim, certo? Se você tiver lá uma questão, e obviamente vai ser uma questão de múltipla escolha, ela vai vir assim, com esse termo aqui, né? Com essa notação, tá certo? Tranquilinho aí? Ok? Então, né, não esqueçam, certo? Não esqueçam que eu vou até anotar aqui. É, deixa eu anotar aqui. Ó, preste atenção aqui como é que você vai fazer as operações. Tá? Se vem um mais, trocou de posição, trocou de membro, vai estar menos. Se vem um menos, trocou de posição, vai estar mais. Certo? Só faz inverter a operação. Se tem uma multiplicação, trocou de posição, vai estar divisão. Não sabe? Ah, e detalhe, eu não vou representar a multiplicação por x. Eu vou representar a multiplicação por um ponto. Certo? Se tem uma divisão, trocou de posição, se torna uma multiplicação. Certo? Eu acho que são essas ideias. São essas ideias. Ok, pessoal? Então, eu não vou colocar o x para multiplicação, porque pode confundir com o x variável. Certo? E não é bom, não.
Tem mais importante para a gente. Essa aula, se eu estiver enganado, foi do dia 27/10, viu? Ó, se eu tiver aqui, é legal para a gente ver. Eu vou fazer isso aqui. Algumas observações aqui que é importante. Vou colocar aqui também. Observações importantes. Qual é a primeira? É o seguinte. Toda equação, ela é uma igualdade. Vai ver. Logo, toda equação apresenta as seguintes propriedades. Qual é a propriedade, professor? Propriedade aqui, eu ajudo a gente a resolver. Reflexiva. Isso, professor, que propriedade é essa? É o seguinte, pessoal. Se eu disser que pedra é igual a pedra, né, para qualquer valor, para qualquer ideia de pedra que você tenha, isso aqui é uma propriedade reflexiva. Por exemplo, se o meu A é igual, vou botar a variável x, se o meu x é igual a x, então isso aqui funciona para qualquer número racional, racional x. Exemplo, o que você está falando, professor? Zero tem que ser igual a zero. Certo? 4 tem que ser igual a 4. Propriedade reflexiva. Porque se assim não for, é um absurdo, entende? Não pode acontecer isso, tá bom? A segunda propriedade é a propriedade de simetria. Propriedade simétrica. Então, se você for encontrar lá, se você for tirar aqui, por exemplo, deixa eu ajeitar aqui. Se você for retirar, por exemplo, aqui a raiz de uma equação, ou se quiser saber o valor numérico de uma equação, aí você vai ter que explorar essa propriedade. Certo? Então, aqui, ó. A simétrica é a seguinte, ó. Gente, tem que segurar aqui, peraí. Se eu digo que x é igual a y, então implica dizer, aqui está sobre que implica, que y também é igual a x. Certo? Para qualquer, vamos dizer, para qualquer ali. Qualquer x, y. Certo? Vamos ver aqui no exemplo. Vou ver se fica melhor para a gente. Vou fazer nesse cantinho aqui, tá? Mais ou menos. Se eu pegar 6 mais 4, isso aqui é igual a 10, correto? E se eu pegar 4 mais 6, também é igual a 10.
Entende? Ou, se eu quiser fazer um pouco melhor, 10, 10 então. 10 é igual a 6 mais 4. 10 é igual a 4 mais 6. Certo, pessoal? Aqui é a ideia de simetria. Então, se 6 mais 4 é igual a 10, 10 é igual a 6 mais 4. Se 4 mais 6 é igual a... Vou fazer até assim. Deixa eu colocar esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui não é o pão, não, né? Parece o povo, né? Aqui é cocôzinho, mas não. Aqui é portanto, certo? Esse símbolo aqui. Tá vendo? Esses três pontinhos aqui significa portanto. Se 6 mais 4 é igual a 10, portanto 10 é igual a 6 mais 4. Né? Eu poderia ter colocado aqui o se então, mas deixa assim mesmo. Deixa aí, fica a informação a mais para você. Tá certo? Propriedade o quê? Simétrica. Tá bom? Uma simetria. E a última propriedade que a gente tem aqui é a propriedade transitiva. Vou colocar ela bem aqui em cima. Professor, o senhor não tinha falado dessa propriedade aí quando a gente estava nesse conteúdo normal. Se for procurar essa aula aqui, conteúdo normal, eu tenho essa informação aqui. Eu não passei, certo? Mas agora é importante, já que a gente precisa dar uma reforçada na recuperação, no conteúdo que você não conseguiu atingir, a gente vai ver essas propriedades aqui para ver se forma mais didática a ideia na nossa cabeça. A propriedade aqui, a última propriedade é a propriedade transitiva. A propriedade é essa. Se x é igual a y, se x é igual a y e y é igual a z, certo? Então x é igual a, ok? Para qualquer x, y e z. Vamos ver aqui um exemplo. Se 3 mais 6 é igual a 9, e 9 é igual a 7 mais 2, então, vamos colocar então, 3 mais 6 é igual a 7, correto? Correto? Então, essas questões aqui, elas vão ser de extrema importância para a gente responder algumas equações, a ideia de equilíbrio das equações, certo? A gente precisa dessas informações aqui. Tá bom? E aqui eu tenho aqui 5 minutos, né? Então, eu vou aqui analisar aqui algumas questões para a gente aplicar a ideia de equação, né? Vamos ver com um exemplo aqui, ó. Você pegou aqui. Determine o primeiro e o segundo membro, na verdade é membros, né? Das equações. Dois campos. Das equações abaixo, aí é a seguinte, vou colocar a letra A. Eu tenho 5x menos 6 é igual a 15. Aí tem que o B, a gente chama de B. Então, x menos 8 igual a 10 mais 5x. AB. Vou pagar aqui, deixar aqui assim. 0 é igual a 3x mais 3. Vamos fazer aqui a D, que a gente está fazendo sempre de 4 alternativas, A, B, C, D. Fazer aqui x sobre 2 menos 1.
Ele quer que eu destaque aqui o primeiro e o segundo membro, né? Então, antes da igualdade, eu tenho o primeiro membro. E depois da igualdade, eu tenho o segundo membro. Porque foi membro aqui na primeira, desculpa. Bom, aqui é membro. Deixa eu consertar aqui, certo? Falei uma coisa, escrevi outra. Membro. Ah, primeiro membro, certo? Então, você poderia resolver o seguinte. O primeiro membro é 5x menos 3 e o segundo membro é o 15, correto? Aqui é a mesma coisa, ó. Primeiro membro desse camaradinho aqui é o segundo membro. Fácil demais isso aqui. Chega a dar uma dor na vista. Membro, eu tenho x menos 8 e o segundo 10 mais 5x. Esse meu 5 cada dia tá pior, né? Que tão feio é esse? Peraí, deixa eu melhorar. Agora melhorou. Correto, pessoal. Aqui é uma dúvida, né? Aqui, ó, primeiro membro, ó. E aqui o segundo membro, ó. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o primeiro membro. A letra C é 0. E o segundo membro da letra C é 3x mais 6. Aí aqui, ó, primeiro membro. E aqui é o segundo membro. Então, aqui, primeiro membro da letra B, eu tenho x sobre 2 menos 1. E o segundo membro, deixa eu consertar esse 2 aqui, galera. E o segundo membro, eu tenho 0. Correto, galera? Show de bola, né, galera? Então, vamos embora, que eu já vou entrar para a sala, tá certo? A gente continua aqui a nossa saga para terminar aqui a questão de equações. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula, certo?